O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Comece esse culto com essas palavras que a gente encontra em Gênesis 12, de 1 a 3. E por meio dessa promessa, nós que não fazemos parte da promessa de Abraão, somos também abençoados. Abençoados por recebermos a salvação de Cristo, abençoados por podermos desfrutar em família do que é fazer parte de uma família ainda maior chamada povo de Deus. Sejam muito bem-vindos e que vocês que estão assistindo hoje, aqui no domingo ou qualquer outro dia, mais do que estar em casa, se sintam em casa também. Que nessa noite, junto com sua família, você possa louvar, você possa adorar, você possa agradecer a esse Deus. E que conosco você possa aprender um pouco mais sobre a salvação que nos é ofertada em Cristo. Eu te convido agora a, junto com o Gui e com a Vitória, cantarem com a gente, em família, e tendo esse momento gostoso de comunhão mesmo à distância. Deus abençoe a todos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo
perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, preenche o meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Muito bem, tivemos aí nosso momento musical com o Gui e com a Vi. Até foi uma dupla sertaneja já, hein? Sertanejo universitário, né? Porque eles são universitários. Enfim, fora as piadações, espero que vocês estejam gostando, estejam cantando junto com a gente nesses domingos aí isolados. E vamos orar antes de começar aqui o momento da mensagem. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço porque ela nos encontra e encontra solo fértil no nosso coração. Eu te peço, Pai, que sejamos aqui com ouvidos abertos, corações abertos, atentos para ouvir sua palavra e receptivos, para que ela possa transformar um pouco o nosso coração também. Te agradeço pelos meus irmãos todos, pela nossa igreja, e te louvo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje a gente vai retomar a nossa série Fé no Isolamento. Começamos umas semanas atrás, a gente parou semana passada, fez uma pausa por conta do Dia das Mães. E se você perdeu alguma das mensagens anteriores, você não se preocupe. Primeiro porque elas não têm ligação uma com a outra, senão uma coisa contínua. Mas você pode assistir no link que vai aparecer em algum lugar aqui por cima, não sei, eu não sou blogueirinho o suficiente para
para saber onde que fica aqui. Mas tá por aqui o link que vai aparecer, tá bom? Tá aqui. E mesmo assim, é, você pode continuar depois assistindo essas outras, ou a partir de hoje você consegue entender perfeitamente o que a gente está querendo falar. Nessa série a gente está querendo falar sobre personagens bíblicos que acabaram isolados de alguma maneira, seja porque estavam fugindo, seja porque foram presos ou aconteceu alguma coisa que os obrigou a não estarem onde eles queriam estar. Nessa série, a gente quer fazer um paralelo, a gente quer aprender o que Deus nos mostra através desses personagens isolados, para que a gente possa também aprender e aplicar no nosso contexto de isolamento social por conta da pandemia do Covid-19. Enfim, bom, hoje a gente vai ouvir sobre uma história, a gente vai falar sobre uma história que é muito conhecida mesmo, e o personagem de hoje foi uma pessoa rebelde, teimosa, mentirosa, e que acabou aí indo parar no mar e foi engolido por uma baleia, e depois de aprender uma grande lição, ele foi vomitado por essa baleia e se tornou aí um menino de verdade. Eu tô brincando, gente. Essa é a história do Pinóquio, na verdade, né? Tô descrevendo aqui o Pinóquio da Disney, mas hoje a gente vai falar sobre Jonas. E eu confesso que eu ficava meio confuso na minha infância com Pinóquio e com Jonas, porque eu começava a achar, tipo, mas quando que o profeta não era um menino de verdade? Porque os dois foram engolidos por baleia, sabe? Na versão da Disney, o Pinóquio é engolido por uma baleia, chama monstro, e ele está tentando resgatar o Gepeto, e isso ficou meio confuso na minha cabeça por um tempo, mas a história que a gente vai ver aqui, a história de Jonas, é daquelas histórias que a gente ouviu milhões de vezes na igreja, e se a gente não tomar cuidado, é mais uma dessas histórias que acabam virando um conto de fadas, sabe? No fim vai ter apenas uma lição moral, e essa lição moral é totalmente desconectada, solta do restante da narrativa bíblica. E antes que a gente comece a falar sobre Jonas em si, vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Esse livro de Jonas é um livro muito legal mesmo. Eu gosto muito de ler porque é curto. São 4 capítulos, só dá para ler em 15 minutinhos. E esse livro é bacana porque ele conta uma história que não faz sentido ser contada. Porque o Jonas vai contar uma história que fala muito mal de si próprio. E essa é uma das coisas mais incríveis da nossa fé, da fé judaico-cristã, porque nós não escondemos o que temos de podre. Na nossa cultura, a gente não esconde o que tem de ruim. Porque é muito normal você ler sobre mitologias ou outras religiões, ou até mesmo sobre personagens históricos assim mais famosos, e nesses relatos vamos sempre ver o que eles fizeram de bom. Como foram corajosos, como foram bravos, como foram conquistadores que conquistaram reinos, conquistaram mulheres, fama, riqueza, e sempre essas histórias, ou quase sempre, vai acabar assim com eles viveram felizes para sempre, ou acaba só no auge deles e pronto. Mas esse felizes para sempre, pelo menos nos casos mais históricos, você vai encontrar esse felizes para sempre até encontrar o relato de quem derrotou esses outros personagens. Porque funciona assim, a história é escrita pelos vencedores. E ela é escrita pelos vencedores do jeito que eles querem mostrar a história. Mas na Bíblia não funciona muito assim, porque na Bíblia você pega a segunda página, você já vai ver como que os seres humanos são ruins, como escolheram mal. E capítulo por capítulo, livro por livro, você vai vendo como que Deus vai nos dando chances, renovando alianças, mostrando sua misericórdia, mas o povo insiste em escolher o mal. Na Bíblia nós vemos relatos da constante ascensão e queda desse povo que é inconstante, que é teimoso, que é desobediente. E esse livro de Jonas é um livro justamente sobre um cara que é inconstante, que é um cara que é teimoso, que é um cara que é desobediente, mentiroso, assim como Pinóquio. Mas era um menino de verdade também. E que, após ter passado aí por coisas inimagináveis, ele para e ele escreve um livro contando tudo isso que ele fez de errado. Então, Jonas foi um profeta de Israel. E, como profeta, ele ouvia a mensagem de Deus e tinha que relatar a mensagem de Deus. Só que ele aparece só em um outro, assim, relatado, né, mostrando a história dele, só aparece em mais um outro livro, que é o segundo livro dos Reis. Ele aparece em um versículo e nem é ele falando, só fala assim que Jonas disse para um rei lá, tudo zoado, que ele ia conseguir recuperar os territórios. Só. Não se ouve mais falar
sobre a história de Jonas. Depois, nos evangelhos, Jesus cita Jonas, mas assim, o restante da história de Jonas a gente só vai encontrar no livro de Jonas. E é um livro curtinho. E esse livro já começa com Deus chamando Jonas e falando assim, tem que fazer aquela voz de Deus, né? Tipo do Mufasa. Ele fala, Joninhas, se arruma aí, que eu tenho uma mensagem para você levar. Aí Jonas, opa, vamos lá, Senhor, tô aqui para isso, né? Aí Jonas, anota aí a mensagem. Manda aí, Senhor. Aí ele pegou a bic dele, né? Pegou a caneta dele assim e tal. Pegou a bic, já, né? Vamos lá. Que... Ele fez um cabeçalho assim, né? Hoje, 1º de novembro de 500 antes de Cristo, porque eles já sabiam que Cristo ia vir, né? Porque era profeta, né? Então já sabia. Brincadeira, acho que ele não sabia não. Mas enfim, aí Deus... Então, fala aí, ó. O Senhor Deus diz, tenho visto o quanto vocês são perversos. Aí Jonas lá escrevendo, né? Perversos com S, ok, perversos. E decidi que vou destruir a cidade em 40 dias, se vocês não se arrependerem e mudarem seus caminhos. Seus caminhos... Nossa, a coisa está feia, em 40 dias não vai dar muito tempo pro povo, não. E aí, portanto, moradores de Nínive, esse é meu julgamento contra vocês. Portanto, da onde, Deus? Nínive? Sim, Jonas, Nínive. Nínive lá, da Síria, Nínive. Isso. Nínive da Síria, capital da Síria, cidadona grande. Tá. Daí eu vou lá pra Nínive, né? Certo. E aí, blá blá blá, 40 dias, parará, Deus vai destruir, coisa e tal. Isso. Lá em Nínive. Isso. Ok, legal. Vamos ver de marcar isso aí então, né, Deus? Vamos, né? Vamos guardar minha caneta aqui, vamos combinar de marcar isso aí, eu vou lá um dia, pá. Sabe quando você está tentando enrolar as pessoas e você começa aquele negócio de vamos marcar de marcar, né? Tem até a versão gospel disso, que é vamos orar por isso. Eu sempre falo isso. Se eu falei um dia pra você, vamos orar, eu vou orar por isso. Às vezes eu tô tentando te enrolar, tá, gente? Desculpa, momento de confissão de pecados aqui. Mas enfim, sabe aquele vamos ver o que Deus prepara, né? E aí Jonas tá lá enrolando e Deus fala, Jonas, vá pra Nínive. Tá bom, tô indo. Aí dobrou o papelzinho, guardou a caneta no bolso, pá, pegou um casaquinho, vamos pra Nínive. E aí, Jonas começou o seu caminho. Tinha um desenho, não sei se você vai lembrar desse desenho, era tipo a Pantera Cor-de-Rosa, mas era da Hanna-Barbera. Chamava O Leão da Montanha. Era um desenho antigo, era um leão rosa. E aí tinha uma frase típica que quando ele estava com medo ou tinha uma responsabilidade, ele falava assim, saída pela esquerda, e saía pela esquerda. Não sei se é a minha esquerda aqui ou aqui, não sei, pra vocês. Acho que é pra cá. E chispava correndo de lá. E Jonas fez mais ou menos isso, literalmente. Eu trago mapas aqui para quem tá com saudades do Alex, eu também tô com saudade do Alex, eu adorava mostrar mapas durante as pregações. E assim, ó, Jonas estava em Israel, tá aqui em algum lugar de Israel, e Deus mandou ele para Nínive, que provavelmente ficava a uns 1.000 quilômetros ali de Israel. Era um rolezinho considerável, era longe, mais ou menos como ir de São Paulo a Porto Alegre. E, assim, é longe, né? Então, o relato bíblico fala que Jonas se arrumou, só que ele literalmente fez uma saída pela esquerda. Ao invés de ele ir para leste, ele foi para oeste. Ele chegou numa cidade portuária, chama Jope, e nessa cidade ele pegou um navio que não ia para o lado que ele tinha que ir, ia para o outro, ia para Tarsis. E ok, talvez você esteja pensando, tipo, talvez ele pegou um atalho, ou sei lá, ele estava fugindo para ir para um lugar mais perto, porque era muito longe, Nínive, mas Tarsis ficava aproximadamente 5.000 quilômetros de onde ele estava. Era 5 vezes a distância de Nínive e na direção oposta. É como se Deus tivesse falado para ele sair de São Paulo e ir para Porto Alegre, ali no Rio Grande do Sul, mas em vez disso ele foi para Santos e pegou um navio para a Costa do Marfim, na África. Sabe, completos opostos. Jonas estava disposto a literalmente sumir do mapa para ver se conseguia dar um perdido em Deus. E devia ser uma linda manhã quando ele chegou ali no porto e encontrou aqueles homens todos entrando no navio, indo para Tarsis. O pessoal olhou para o horizonte, né? Nenhuma nuvem, porque era um bom dia para navegar. E Jonas entra no navio e ali a gente vê Jonas se isolando pela primeira vez. O primeiro isolamento de Jonas
acontece no porão desse navio, que ele entra no porão e começa a dormir muito profundamente. E nisso, Jonas apaga no navio e começa a vir um vento forte. E vem um vento um pouco mais forte. Começa a cair um pingo e outro pingo, começa a chover. E a chuva começa a engrossar, engrossar, engrossar e começa a trovejar e o navio começa a balançar e as ondas vêm fortes demais e o navio começa a se retorcer, e, sabe, o navio está a ponto de partir e os marinheiros, obviamente, estão desesperados, começam a pedir para os seus deuses. Os marinheiros não eram judeus, eles eram, sei lá, de qualquer religião, e começam a pedir para os seus deuses pouparem eles. E eles não acontece nada, aí eles pegam a carga e jogam no mar a carga e começa assim a tempestade a aumentar cada vez mais e Jonas está lá assim, né? Foninho de ouvido, ouvindo um Enya, tapa-olho assim na cara para não ver a luz e tal. Tanto faz o que está acontecendo lá fora, eu quero dormir aqui. E aí o capitão desce do porão e olha Jonas lá no chão dormindo e fala: Jonas, acorda, cara, tá caindo o mundo aqui. Tira o fone dele assim, pede pro seu Deus, clama ao seu Deus para que salve a gente aqui. E Jonas: não vou fazer isso não, tô de boas aqui. E aí eles começam a falar: meu, quem que é o culpado daqui? Algum culpado tem para os deuses estarem bravos. Eles tiram sortes. Quando eu falo tirar sortes na Bíblia, eu sempre penso em fazer mamãe mandou, né? Como você fala, mamãe mandou. E deu Jonas. Jonas era o culpado, sorteado pelo menos. E eles perguntam, tipo, é você. Quem que você é? Quem que é seu Deus? O que você faz? Ele falou: eu sou Jonas, eu sou hebreu, eu sou um profeta do Deus que fez os céus, o mar e a terra aí. Essas coisas aí. Esse céu aí que tá chovendo, ventando loucamente, é meu Deus. O mar aí que tá quase engolindo a gente, é meu Deus que fez, e a terra aí que a gente nunca mais vai pisar, foi meu Deus que fez também. Aí eles, pronto, né? Achamos o culpado, o cara tá fugindo, o cara é um profeta, a gente tá desesperado, e você é profeta, o que a gente faz? Aí Jonas, sei lá, joga no mar, não sei, faz alguma coisa, assim, faz se vocês quiserem. E aí os marinheiros pensaram: melhor não jogar ele no mar, né? Porque o Deus dele já tá bravo, né? Começaram a, vamos remar mais, né? É falta de esforço. Começaram a remar, e nada, não saía do lugar, e a chuva continuava forte. Eles, mano, a gente vai morrer aqui. E aí eles tiveram um momento, um estalo, que diferentemente de Jonas, que não clamou a Deus, os marinheiros começaram a clamar ao Deus de Jonas. E disseram: salva a gente, por favor, a gente não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, a gente não quer jogar esse cara no mar, salva a gente. E não adiantava. Aí eles falaram: ó Deus de Jonas, a gente não sabe quem você é direito, mas não culpa a gente, mas a gente vai ter que jogar esse rapaz no mar. E jogaram Jonas no mar. E Jonas afunda naquela água fria e no mesmo instante, exatamente no mesmo instante, a tempestade cessa. A tempestade passa. O mar se acalma. O céu abre de novo. E aqui acontece uma coisa incrível. Que os marinheiros que não acreditavam em Deus, eram idólatras de outros deuses, reconhecem quem é o Senhor, quem é o Deus de Jonas e começam a servi-lo dali para frente. Mas segura aí que a gente vai voltar nesse fato aqui ainda um pouquinho. E eu lembro quando eu vejo essa história de Jonas, diz a Márcia Campos, lá que é da nossa igreja também, que quando eu era bem pequeno, na verdade ela é da igreja do homem, né? Mas ela vai lá às vezes, que quando eu era bem pequeno, ela era professora de escola dominical lá na igreja do DR, e ela tava lá dando aula para as crianças, contando essa história de Jonas, eu lá brincando, assim, distraído, era pequenininho, e aí ela contou que pegaram Jonas, jogaram Jonas no mar, e aí eu parei assim, aí falei: tia, o Jonas tava de cueca? Aí ela me olhou com uma cara, tipo, não sei, né? E, assim, quase 30 anos depois, eu já fiz aí um curso de teologia, li muita coisa, já reli esse livro de Jonas umas 10 vezes essa semana e vários comentários bíblicos, comentaristas falando sobre várias coisas, e eu continuo sem saber se Jonas estava de cueca ou não. Então, fica aí essa dúvida pra gente. Mas então, do nada, Jonas cai no mar, a chuva para, e aí de repente ele começa a afundar e afundar e afundar, e vem uma baleia e engole Jonas. Eu sei, na Bíblia está escrito peixe, um peixe grande. Mas, gente, pelo amor de Deus, não existe peixe grande desse tamanho. Esse negócio de baleia ser considerado mamífero, não ser considerado peixe, é um negócio provavelmente meio novo, assim, sabe? É, sei lá, século XVII, XVIII que começaram as classificações. Mas não existe
peixe grande o bastante para engolir uma pessoa inteira. Eu pesquisei, aliás, esses dias, o maior peixe é o peixe tubarão. Ele é bem grande, aliás, peixe tubarão. É o tubarão-baleia, é um peixe bem grande, mas não tem como entrar uma pessoa inteira na barriga dele, sabe? Não dá. Mas enfim, dentro ali daquele ser marinho, que é uma baleia, Jonas então tinha todo motivo para ficar ainda mais desesperado ou mais desesperançado. Pensar, tipo, acabou, né? Pô, fui jogado no mar, agora vem um bichão desse aí e me come. Já era, né? Mas não. E aí ali, dentro daquela baleia, ele faz uma oração, e uma oração linda. Faz uma oração muito bonita mesmo. E aí Jonas entra no seu segundo isolamento. Ele vai passar 3 dias dentro dessa baleia, na barriga dela. E dessa vez ele resolve se aproximar de Deus. Na verdade não está mais fugindo porque não tem muito mais escolha, né? Mas vamos acompanhar comigo aqui em Jonas capítulo 2, versículos de 1 a 9. Jonas está dentro da baleia. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: Tu me expulsaste de tua presença. E no entanto olharei de novo para teu santo templo. Afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram na minha cabeça, afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti, em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Isolado ali, Jonas diz que Deus ouviu seu clamor e fala de uma maneira linda isso, que enquanto ele afundava para a morte, Deus desceu e o resgatou. E Jonas tem a sua esperança ali totalmente renovada, ele sabe que Deus está usando aquele peixe para levá-lo de volta a Israel, ele sente isso no coração, então ele veria novamente o templo, ele adoraria a Deus com cânticos de gratidão, ele cumpriria tudo o que prometeu, ele ofereceria sacrifícios no templo novamente. Isso é uma coisa muito importante para ele, e Jonas estava alegre, estava vendo o peixe lá assim, feliz porque ele estava sendo salvo. Então ele reconhece que somente do Senhor vem o livramento. Essa palavra livramento é a mesma palavra usada para salvação. Algumas traduções colocam, eu gosto mais da tradução, fala a salvação pertence ao Senhor. Jonas diz que a salvação, o livramento não é dele, mas pertence ao Senhor. E se eu fosse fazer uma pregação conto de fadas aqui, eu ia encerrar por aqui já e poderia dizer assim, concluindo que assim como Jonas, nós também podemos aprender alguma coisa nesse momento de isolamento. Porque nós podemos aprender que, sei lá, fugir das responsabilidades é errado. Nós podemos aprender que existem momentos em que algo ruim acontece para nos livrar de algo muito pior. Ou nós podemos aprender que, sei lá, enquanto estamos em isolamento, deveríamos viver uma vida de maior gratidão, maior espiritualidade. E tem muita gente falando isso, e assim, não é errado. E dá até para forçar um pouco a barra, assim, sem forçar muito. Para deixar a coisa mais espiritualizada, sabe? Dizer que, o mais gospel, dizer que Deus está usando momentos, assim, onde a esperança falha para trabalhar nosso caráter e nos deixar mais próximos dele. E sim, tudo isso é verdade, dá para a gente aprender essas coisas nesse texto, só que a real é que Jonas não aprendeu nada disso. Jonas não aprendeu nada dessas coisas que a gente está falando aqui. E não dá para a gente fechar a história nesse ponto, porque o que vem em seguida mostra que Jonas estava muito longe de aprender o que ele precisava aprender ali. Jonas capítulo 2 continua no verso 10, o último versículo, e a gente vai ler até o versículo 3 do capítulo 3, que fala assim: Então o Senhor ordenou
que o peixe vomitasse Jonas na praia. Acabou de fazer aquela oração linda, o peixe... E depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Jonas talvez pensou que Deus estava o salvando e que ele poderia voltar para Israel e adorar a Deus de novo no templo. A baleia vomita Jonas de volta na praia. 3 dias depois de ter sido engolido. Ele ficou lá 3 dias no escuro, completa escuridão, e aí ele sai assim, vomitar na praia, ele olha, tá sol e tá tudo gosmento, sabe? Tá na praia, passa o vendedor de picolé e olha estranho pra ele, assim, tipo, o que esse cara tá fazendo aí? E aí Jonas esfrega os olhos, que tá muito claro, e ele, tipo, onde que eu tô? Ele olha e fala, o que eu tô reconhecendo aqueles montes, aquela montanha? Eu voltei pra Israel, tô na praia de Israel. Aí sim, eu vou tomar um banho, eu vou pro templo, hoje tem culto, e não é culto online, tem essas coisas que é estranha. Ah, tá, o Giturato vai estar cantando lá junto com a Vitória, sabe? Vai ser a benção, ter louvorzão hoje. E aí ele ouve, Jonas, a voz até falhou aqui, Jonas, toma um banho e vá pra Nínive. Aí ele, Senhor, de novo esse papo de Nínive, que Nínive. Pra que falar que vai destruir eles? Tem tanta cidade que eu posso ir aí falar sobre você, sabe? O povo nem gosta de você lá, o povo nem sabe quem você é, destrói aquele povo, nem precisa eu ir lá. Só vai, Deus. Aí, Deus, Jonas. Tá bom. Aí ele lembrou, né? O temporal, no mar, o peixe, e falou, tá, eu vou lá para Nínive. 1.000 quilômetros. E foi. 1.000 quilômetros andando, de camelo, não sei. Ele chega a Nínive, e Nínive era uma cidade que tinha um porte considerável para a época. Assim, se fosse hoje, assim, o tamanho, né? Na verdade, sim, o tamanho dela naquela época era tipo o tamanho de Mogi Guaçu. Mas talvez hoje fosse, sei lá, Campinas, sei lá, quase São Paulo, assim, uma cidade grande, que era a capital da Síria, afinal, né? Enfim, era uma cidade grande, levaria 3 dias para ele passar pela cidade toda transmitindo a mensagem de Deus. E ele entrou na cidade, chegou numa praça, tinha bastante gente, olhou, umas 200 pessoas aí na praça andando. Fez... Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E foi embora. Saiu fora. Só isso que ele falou. Ele não chegou falando assim, pessoal, olha só, eu sou um profeta de Deus. Não, chegou, falou, soltou aí 5 palavrinhas aí no hebraico, caiu fora. Jonas foi o pior e talvez o melhor pregador da história, porque ele não fez apelo, ele não tocou ousado amor depois da mensagem, sabe? Ele só falou isso e ficou a mula, ficou o camelo. E enquanto ele saía, o povo ouviu o que ele falou, essas poucas palavras, e começou a chorar. Ele foi saindo, o povo começou a chorar, e o povo começou a clamar a Deus enquanto ele saía. E o rei ficou sabendo e tirou suas vestes reais e se vestiu de maneira humilde, né? Chama roupa de saco, né? Pegou cinzas, jogou na cabeça e começou a jejuar. E o rei mandou todo mundo jejuar e os nobres começaram a jejuar, o povo começou a jejuar, até os bichos começaram a fazer jejum. E a cidade toda lamentando e chorando e clamando a Deus, a cidade inteira se arrependendo dos seus pecados e começando a clamar pela misericórdia de Deus. Enquanto saiu da cidade, Jonas foi vendo isso tudo acontecer e no seu coração ele sabia que Deus havia perdoado aquela gente. E aí Jonas fica muito pistola. Jonas fica muito bravo mesmo. Então ele ora a Deus mais uma vez, a gente vê isso em Jonas capítulo 4, versos de 1 a 4, fala assim, isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor, dizendo, antes de eu sair de casa, antes, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor, essa palhaçada aí, Senhor. Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar, cheio de amor, está pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. E o Senhor olha para Jonas com toda calma e fala, você acha certo ficar tão irado assim? Jonas reconhece que Deus é muito misericordioso, que Deus é muito bondoso, que Deus é perdoador.
que Deus é cheio de amor. Mas para Jonas isso aí era um problema, porque para ele a salvação não deveria alcançar aquelas pessoas que nem parte do povo eram, sabe? O povo de Deus. Não eram parte do povo de Deus, os ninivitas. A salvação para Jonas devia ser algo para as pessoas que vão para o templo, que oferecem sacrifícios, que não viram as costas para as misericórdias de Deus, que vivem suas vidas devotas a Deus, não um bando de estrangeiro, adorador de falsos ídolos, pessoas violentas que querem destruir Israel. Onde já se viu esse povo ser perdoado por Deus? Que a salvação para Jonas não deveria acontecer fora de Israel, onde já se viu um profeta do Deus vivo e profetizar para um outro povo, onde já se viu o amor de Deus ser ofertado a um povo que não fazia parte daquela aliança de Abraão, sabe? Então, Jonas fica muito bravo e se isola pela terceira vez. Ele, ao invés de ele voltar para oeste, ele vai ainda mais para leste e se senta do lado de fora da cidade, aguardando ali com fé que Deus não vai decepcionar ele, de que o povo de Nínive não vai decepcionar. O povo de Nínive vai voltar à sua vida maluca, idólatra, pecaminosa, e Deus, por fim, vai destruir aquele povo em 40 dias, como anunciou. Foi só uma onda, só esse pessoal ficou chorando aí, não vai passar de um dia. Jonas criou muitas expectativas erradas, principalmente sobre Deus. E talvez seja aí que comecem os problemas dele. Porque muito tempo antes de Jonas, um dia Deus prometeu a Abraão, um dos patriarcas do povo de Israel, de que através dele, através de Abraão, através da sua família, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Não só a família de Abraão seria abençoada, não só os israelitas, mas todas as famílias, todos os povos, de todas as tribos, povos, raças, todas as nações seriam abençoadas pela família de Abraão. E a família, o povo dele, não deveriam ser assim algo isolado, mas deveriam ser um sinal no meio daquele povo todo de que existe um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que salva. Mas o povo de Israel falou, vamos guardar essa promessa pra gente. O povo de Israel resolveu se isolar dos outros povos e não compartilhar esse amor de Deus. E dá pra gente entender um pouco o lado deles, porque afinal eles foram escravos no Egito, eles foram assediados, atacados por vários povos, tiveram várias guerras, o tempo todo tinha gente querendo invadir e matar o povo de Israel. Então Deus chama um profeta e manda falar com aquele povo mau, aquele povo estrangeiro. E Jonas entendeu que Deus escolheu abençoar o povo de Israel sem ganhar nada em troca. O povo de Israel não tinha nada para oferecer para Deus nessa aliança. E Jonas não entendeu a misericórdia, Jonas não entendeu a compaixão, Jonas não entendeu o amor, Jonas não entendeu a graça. Porque Jonas não estava tentando fugir de Nínive, ele estava tentando guardar a salvação de Deus só para ele. Jonas não estava tentando se isolar no porão de um navio, mas ele estava quieto, isolando a salvação daqueles marinheiros pagãos. Por ele morria todo mundo, estava tudo certo. E no momento que parece que ele entendeu alguma coisa lá dentro da baleia, ele ora e mostra que não entendeu nada. Jonas ora dizendo que a salvação pertence ao Senhor, mas ele achava que a salvação pertencia a ele. A salvação pertencia ao seu povo, que estava vinculada ao seu povo e não ao real dono e autor da salvação. Isso parece meio familiar para você? Porque será que nós não fazemos igualzinho Jonas às vezes? Ou com bastante frequência até? Será que em algum ponto nós começamos a achar que a salvação que recebemos não vem da graça de Deus, mas vem porque a gente merece, porque somos bons, porque nos esforçamos muito, porque Ele viu nosso esforço e falou, olha, eu vou amar mais vocês do que os outros. Será que em algum ponto nós começamos a achar que merecemos ser mais salvos do que os outros? Merecemos mais a salvação? Será que começamos a achar que algumas pessoas não merecem ser salvas? Será que nós começamos a achar que a salvação pertence a nós e não ao Senhor? Será que começamos a viver a nossa vida isolados e fugindo de quem não faz parte do nosso
povo, começamos a nos fechar em igrejas e, sabe, presencialmente ou virtualmente, a gente cria um idioma, o crentez, e a gente cria regras, a gente cria coisas para nos distanciar dos pagãos. A gente separa o que é santo do que é profano, sabe? A gente começa a bloquear as pessoas nas redes sociais, a gente evita falar da nossa fé na escola, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, porque vai que essa pessoa dos infernos que estuda, trabalha comigo, resolve aparecer na minha igreja. Vai que essa pessoa dos infernos resolve compartilhar da minha fé. Vai que essa pessoa aí que não merece ser salva resolve acreditar no meu Deus. O melhor a fazer é me isolar, me esconder. Talvez o melhor a fazer é fugir. Isolar a minha fé, esconder a minha identidade de filho de Deus, porque eu não quero ser filho de Deus e ter um irmão como essa pessoa que não merece ser salva. Eu não quero ver Deus sendo misericordioso e compassivo com esse tipo de gente. Eu não quero ver nada disso. Para mim é melhor morrer do que ver o amor de Deus derramado sobre essa pessoa e ela ser igual a mim. Pesado, né? Meio pesado. E pode parecer meio distante isso, mas vamos fazer um exercício. Fecha o olho onde você está. Fecha o olho de verdade. Por um pouquinho só. Agora imagina que a gente está lá no salão da nossa igreja ou no salão da sua igreja. A gente está lá no DR. E Igreja Precisa Nova Vida tá lá dentro da igreja, no culto e, sabe, tá tocando aquela sua música predileta. Tá assim, momento de louvor, aquele momento de adoração. A música tá ali, sabe, vibrando no seu corpo. Você tá cantando, você tá emocionado, você tá em completo êxtase, você tá até chorando enquanto canta essa música. E aí você abre os olhos por um instante e ali do seu lado, no mesmo banco que você, tá a pior pessoa que você conhece. Tá aquela pessoa que você acha que não tem nada a ver com ela, que ela não tem nada a ver com a nossa igreja, ela não pertence ao nosso povo. E talvez seja uma pessoa que já te fez mal. Quero que você visualize essa pessoa. Talvez seja algum político que você odeia. Talvez seja até mesmo sei lá, o Bolsonaro ou o Lula do seu lado, sabe? Talvez seja uma pessoa que apoia, sabe? Talvez seja um petista, um bolsonarista, talvez seja um isentão. Talvez seja seu concorrente dos negócios, talvez seja seu ex, talvez seja seu chefe, talvez seja um bandido, talvez seja um falso cidadão de bem, talvez seja seu vizinho fanqueiro, talvez seja seu vizinho macumbeiro, talvez seja alguém que você, até hoje, não conseguiu perdoar. Pode abrir o olho. E se você sentiu 1%, se sentiu 1% incomodado com essa ideia, talvez você não acredite ainda 100% de que a salvação pertence ao Senhor. Talvez você não acredite que tem algum controle sobre quem merece ou quem não merece ser salvo. Deixa eu te falar uma coisa, e isso serve para mim também. Salvação não é uma coisa que você pode possuir, mas a salvação é uma pessoa. A salvação é uma pessoa. Jonas diz em sua oração de que a salvação pertence ao Senhor, e é curioso porque essa palavra é muito próxima de uma palavra que se lê no hebraico como Jesus. E Jesus significa o Senhor é a salvação. A salvação não é uma coisa para você guardar, não é uma coisa para você esconder, não é uma coisa assim para você deixar isolada, mas é uma pessoa com quem você pode se relacionar. A salvação não é uma posse, a salvação é uma pessoa. É uma pessoa que, assim como Jonas, também dormiu num barco durante uma tempestade violenta, mas que ao ser acordado não fugiu da sua identidade, mas ele foi e acalmou a tempestade, mostrando que ele mesmo era o próprio Deus, criador do céu, do mar e da terra. Toda a autoridade estava ali. A salvação é uma pessoa que, assim como Jonas, também pregou sobre arrependimento numa grande cidade, mas que não foi para o lado de fora, bravo, esperando a cidade ser destruída. Mas exatamente o contrário. Ele foi arrastado para o lado de fora dessa cidade. Ele foi destruído
pelas pessoas dessa cidade. Ele foi morto numa cruz. A salvação é uma pessoa que, assim como Jonas, também desceu ao abismo mais profundo da escuridão da morte por 3 dias, mas que não foi vomitado numa praia, derrotado do seu plano de tentar fugir de Deus. Mas ao contrário, ele ressurgiu. Ele ressurgiu revestido de glória, vitorioso sobre a morte, porque ele é a própria salvação. Jesus é a salvação. Jesus é a salvação. E Deus amou o mundo tanto, mas tanto, que ele se fez carne, ele morreu, ele ressuscitou para que todo aquele que nele crer, quer seja israelita, ninivita, brasileiro, argentino, tanto faz. Ele fez isso para que todo aquele que nele crer tenha vitória sobre a morte, tenha vida eterna em Cristo. A salvação pertence ao Senhor e a salvação é o Senhor. É muito louco isso. Mas a história de Jonas não termina aí. Porque a gente chega ali, voltando para a parte que estava isolado, do lado de fora de Nínive, e aí a gente vê Jonas que se isolou 3 vezes, uma no barco, outra no peixe, não teve muita escolha, e agora ele se isola do lado de fora da cidade de Nínive, e em cada momento desses que ele se isola, Deus olha Jonas dando cabeçada na parede e vai de encontro a ele para o confrontar. E ele vai de encontro confrontar e mostrar que a salvação não depende de Jonas, depende do Senhor, porque a salvação é o Senhor, a salvação pertence ao Senhor. Ah, Jonas, você vai se esconder de mim no navio porque não quer falar sobre a minha salvação? Então eu vou lá, com o temporal, eu vou te mostrar que não tem como fugir de mim. E de quebra, ainda vou salvar aqueles marinheiros que antes eram idólatras de outros deuses e eles vão receber a minha salvação, porque a salvação pertence a mim. Você achou que aí dentro do peixe, da baleia, eu estou te salvando para você voltar para Israel e ficar me oferecendo sacrifício sem se importar com o próximo, Jonas? É isso mesmo? Não. Eu vou fazer esse bicho te vomitar e logo em seguida eu vou te mandar ir lá para Nínive, porque eu quero mostrar a minha salvação para o pessoal de Nínive. E Jonas foi. E Jonas pregou, porcamente, mas pregou. E o povo se arrependeu. E Jonas saiu da cidade pistola e se isolou novamente, como a gente viu. E a terceira vez que Jonas está lá, isolado, lá de fora, sentado, Deus olha para ele lá, sentadinho, lá de fora de Nínive, assim, ó, braço cruzado. Ainda estava com fé no caos, esperando que ia chover enxofre, fogo do céu. E Deus então faz crescer do lado dele uma plantinha. Jonas olha aquela plantinha crescendo, cresce rápido a planta, e a planta cresce, as folhas dela cobrem Jonas e fazem uma sombra gostosa para Jonas. Jonas pensa, ah lá, eu tô certo. Deus fez um camarote para mim, eu vou acompanhar Nínive ser destruída, eu vou ficar aqui. Ele dorme e no dia seguinte, ao invés de ver Nínive morrer, ele olha a planta, tá morrendo e a planta morre. A plantinha morre e vem um calor da peste e Jonas fica tão bravo, mas tão bravo, que ele fala, não, chega, deu, me mata, Deus. Deu, por mim deu. E Deus tem então esse último diálogo que está registrado no finzinho do livro de Jonas, capítulo 4, versículos de 9 a 11. Deus pergunta a Jonas, você acha certo ficar tão irado por causa dessa planta? E Jonas respondeu, sim, eu acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa cresceu, apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas. 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? E assim acaba o livro. Não acaba com uma simples lição de moral ou com Jonas viveu felizes para sempre. Não, acaba com uma pergunta. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? E Jonas não responde.
E a pergunta final não fica só para ele, mas fica para nós também. Que todo esse livro leva a essa simples pergunta: acaso não devo ter compaixão de Nínive? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê várias coisas que a gente vai se identificando. A gente vê situações e pensa, nossa, eu estou sendo aqui como Davi, estou sendo aqui como Pedro. E a gente às vezes olha para histórias da Bíblia como a história do povo passando pelo deserto e se pergunta, qual é o nosso deserto? Qual é o meu deserto? Quais são os momentos em que nós passamos por provações e aprendizados e provavelmente 2020 seja um deserto, seja um momento desses, que Deus está trabalhando essas coisas em nós. E nós olhamos hoje para os missionários que vão para a África, arriscam suas vidas e assim, sabe, vão lá levar comida e auxílio médico, a palavra de Deus, e a gente pensa, qual é a nossa África? Porque Deus me chamou para ir para a África, mas quem são as pessoas que eu vejo sofrer e que precisam conhecer Jesus? E é muito importante a gente perceber que há muita gente sofrendo nesse momento também. Mas eu quero te provocar, eu quero te confrontar e te incomodar com uma outra pergunta. Qual é a sua Nínive? Qual é a sua Nínive? Quem são os inimigos que Jesus mandou você amar e de quem você tem fugido? Quem são as pessoas que você acha que não merecem ser salvas e de quem você tem se isolado completamente? Quem você bloqueou nas redes sociais ou quem você bloqueou na sua vida por achar que não vale a pena compartilhar a salvação com esse tipo de gente? Quem que você odeia? Ou quem você, no mínimo, não quer ver sentado ao seu lado adorando o mesmo Deus que um dia te resgatou? Meu irmão, minha irmã, se a salvação pertence ao Senhor, acaso Deus não deveria ter misericórdia dessas pessoas também? Cedo me acorda a oração, meu coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida na televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas sigo aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever, me dê o amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quanto pra ouvir, pra entender, meu irmão. Posso até sonhar, mas sigo aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles.
em mim. Haja mais amor começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever teu amor. Mais amor, começar em mim. Mas a igreja de Jesus não é a igreja de São João, é a igreja de Jesus espalhada por toda a terra. E ela é um corpo, né? Vários membros. Então vamos cantar assim, ó. Haja mais amor a começar em nós. Amor que tanto queremos ver a começar em nós. A começar em nós. Quem nos perceber, que antes possa nos reconhecer, nos descrever em teu amor. Haja mais amor a começar em nós. Amor que tanto queremos ver a começar em nós. A começar em nós. Quem nos perceber, que antes possa nos reconhecer, nos descrever em teu amor. Oh, oh, oh. La, ra, ra, la, ra, la, ra. Mais amor a começar em nós. La, ra, ra, la, ra, a começar em nós. Começar em nós. Pai, eu te agradeço que o Senhor não nos deixa acomodados, que o Senhor não nos deixa ficar confortáveis, que o Senhor não nos deixa ficar inertes ao que tem acontecido no mundo. Pai, nós não queremos ser como Jonas, que foge, que se esconde, que se isola, mas nós queremos ser como Cristo, que perdoa, que fala, que cura, que acalma a tempestade, que entende a missão e o valor e a importância que tem a sua vida. Senhor, eu te peço que, a começar em mim, o Senhor mostre qual que é a minha Nínive, mostre qual que são as nossas Nínives. As pessoas que a gente odeia, as pessoas que a gente quer ver longe, as pessoas que a gente não quer ver na eternidade. Pai, tem tanta gente morrendo, gente que não sabe diferenciar o bem do mal, gente que não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda, e a gente está negando a sua palavra para essas pessoas. A gente sabe, Pai, que não depende de nós. Assim como Jonas fez tudo errado, o Senhor levou a salvação, mas ajuda a gente a entender o tamanho do privilégio, o tamanho da honra que a gente tem de poder experimentar um relacionamento contigo constantemente e mostrar, Pai, qual que é a sua salvação, que ao Senhor pertence a salvação, que o Senhor é a salvação, que Jesus é a salvação. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom, apesar de nós sermos maus. Eu te peço as suas misericórdias e a sua coragem para nos tirar da zona de conforto e nos levar onde as pessoas estão morrendo.
Em nome de Jesus eu te peço que o seu amor transborde em nós dia a dia. Que a vida de Jesus, a promessa dele, esteja latente em nosso coração, aquecendo, e a presença dele seja tão real quanto a gente pode sentir as coisas ao nosso redor. Que o Espírito Santo nos preencha, nos mova, nos incomode, para que a gente fale da sua salvação a quem ainda não conhece. Amém. Amém. Eu estou aqui encerrando o nosso momento de culto na cozinha da minha casa, porque eu estou com saudade de estar lá no salão social da nossa igreja. E eu quero te chamar para comer um biscoitinho quando isso tudo acabar, mas também quero te chamar para curtir nossa página no Instagram, no Facebook, seguir também aqui no YouTube a nossa igreja, para que você possa receber com mais rapidez essas coisas. E se estiver precisando de qualquer coisa, entre em contato com a nossa igreja, a gente está aqui à disposição também para te ajudar nesse momento, tá bom? Mande aí um abraço para 5 pessoas, 10 pessoas, quantas pessoas você conseguir mandar agora. E Deus abençoe a todos nós. Tchau, tchau. Grande abraço.